E aí, pessoal, tudo bem? Como a gente está num grupo de veículos antigos e eu trabalho com guincho, eu me senti na obrigação de explicar para vocês como é que funciona um serviço de guincho. Apesar de todo mundo achar que entende, né, só quem está no ramo para poder passar exatamente como é que funciona o serviço de guincho. Né? Serviço de guincho, em princípio, é o caminhão chega, o carro está quebrado, puxa para cima, amarra e leva embora. Esse é o que você vê. Mas por trás disso implica vários fatores que eu vou estar passando para vocês nesse vídeo aqui. Eu vejo também que as pessoas confundem muito o serviço de guincho com o serviço de Uber, né? Porque eles ligam e falam a quilometragem que o carro tá, de onde para onde que vai. Só que o serviço do guincho é bem diferente do Uber. O Uber é um veículo seu particular que você abre mão do seu uso para uso próprio para carregar pessoas ali dentro, né? Você faz uma renda extra, digamos assim. Você pega seu veículo do dia a dia e transporta passageiro nele. Você não investe nada. É um carro seu que você faz um ganho extra com ele. Não precisa de nenhum curso, capacitação, empresa, registro, nada. Esse é o Uber. O Uber ele cobra de onde está o carro para onde, na verdade, o Uber cobra de onde você está para onde você vai. Não é verdade? É assim que funciona o Uber. O guincho não. Na verdade, o guincho é todo engloba várias etapas, né? Primeiramente, o equipamento. O guincho em si é um equipamento exclusivo. Ele é unicamente usado para transportar veículos. Né? Então, é um equipamento que você tem que comprar e montar. Ou você compra pronto ou você monta. Geralmente é um caminhão. Né? Agora tem umas caminhonetes que transporta 3, 4 toneladas. E você monta um equipamento hidráulico ali, ou às vezes eletrohidráulico, para poder abaixar, puxar o carro para cima, essas coisas. Então é um equipamento que é exclusivo para esse uso. Né? Você não vai fazer mais nada. Você não vai usar um guincho para passear. O guincho é usado só para trabalho. Então tudo depende do investimento, já um investimento inicial já elevado. Tá? Dependendo do guincho que você montar, do ano, lógico, do modelo, capacidade. Mas tem modelos aí partindo de 70 mil, que são as caminhonetes antigas que a gente vê por aí rodando, né? São as caminhonetes aí da década de 70, 80, que eu monto uma rampa em cima, né? E tem equipamentos mais modernos e até do ano, que aí varia para 200, 300, 500, 1000, depende da capacidade que ele vai carregar em cima. Mas de veículos de passeio, que é no meu caso, equipamentos podem chegar até 400 mil reais. Que é um caminhão 3/4 com uma plataforma, né? Chega facilmente a 300 mil. Então você monta um equipamento desse para transporte exclusivo de veículos. Né? Então não é só o equipamento em si. Você tem que manter o emplacamento em dia, o IPVA de um carro desse. Varia de 4, 7 até 10 mil reais por ano, né? Tem o IPVA. Aí você tem o seguro. Você tem que fazer um seguro. Né? Quando tem uma empresa, você tem que fazer seguro do que você está transportando. Varia de 12, 14, 17 mil reais por ano, seguro para transporte de veículos. Tá? E aí, às vezes, você tem um funcionário, tem o salário de funcionário, tem todos os encargos. Você tem uma empresa, você tem todos os encargos de uma empresa, registro, tudo, né, para você poder ter a placa vermelha, que é de aluguel. Né? Então, isso tudo já está englobado numa empresa de guincho. Esse é o primeiro fator. Aí você, nessa cobrança que o guincho faz, não tem como ele cobrar por km. Dentro da cidade, não tem como ele cobrar por km. Você imagina um equipamento, que é o que eu já passei para você, com todos esses valores que eu passei para você. Você botar um equipamento desse para rodar 2, 3 quilômetros, ou 5, 10 quilômetros, cobrando 10 quilômetros. Você acha que, em princípio, ele arca com as despesas desse equipamento? Não tem como, né? Porque imagina você botando um guincho aí de 200 mil reais, vamos dizer, a média é 200 mil reais, para cobrar uma saída de 3 quilômetros, com motorista, equipamento, tudo ali, e sem falar os riscos, que também tem riscos, a profissão tem riscos, tá? Você pode olhar na internet aí,
O que não falta é acidente com um caminhão guincho, o carro cair em cima, alguma coisa cai em cima, o carro escapa, batem, pega fogo, né? O cara distraído passa debaixo de um viaduto, arrebenta o que está em cima. Tudo é contabilizado na hora de você cobrar uma saída de um guincho. Então, quando você chama um guincho, você está locando um equipamento e um funcionário. Exatamente assim. Você está equipando, você está locando um equipamento. O equipamento é esse caminhão guincho e um funcionário para te atender. Para poder chegar aí na sua casa, onde estiver, na rua, se estiver quebrado, ele vai chegar, vai operar o equipamento, tá? Porque tem que ter um treinamento para poder estar operando esse equipamento, vai puxar esse carro para cima, vai amarrar ele e na maioria das vezes leva você também vai junto, né? Quando é seguro, às vezes o seguro manda um táxi. Quando não é, a maioria das vezes as pessoas vão num guincho, vai num caminhão, vai junto com um guincho para a oficina, para casa. É isso que acontece. Então, tudo isso está englobado no valor que é cobrado, né? Você chamou um guincho, ele vai levar em média 1 hora para te atender quando é atendimento dentro da cidade. Quer dizer, você alugou um equipamento, que eu estou te falando é um valor hoje, por base uns R$200 mil por 1 hora. E você alugou também um funcionário, que ele vai operar, vai puxar esse carro para cima, vai transportar e vai entregar onde você quer que ele entregue nesse prazo aí. Entendeu? Então, o valor cobrado está em cima disso. Então, o que a gente observa é que a quilometragem, um percurso dentro da cidade, 10 quilômetros, em média 10, 15, 20 quilômetros dentro da cidade. Aqui, Sorocaba é essa base de 20 quilômetros, 10 quilômetros, por aí. Se a gente for comprar um equipamento desse valor, funcionário e tudo, para rodar 10 quilômetros, 20 quilômetros, não vai pagar o uso do equipamento, não vai compensar. Então a gente adota uma saída, um mínimo, que é uma saída mínima, que é um valor que é estipulado por cada empresa, por cada proprietário, né? Que ele analisa os gastos, os custos que ele tem, e ele analisa uma saída mínima. Que é o que acontece? Meu caminhão não pode sair da base por menos desse valor, senão ele não cobre tudo isso que eu estou te explicando, né? Porque o caminhão, além dessas despesas fixas, ele tem as despesas variáveis, que é pneu, freio, suspensão, mecânica, troca de óleo, né? São despesas variáveis, que você também tem que incluir na cobrança dessa saída todos esses percentuais, de gastos de pneu, de mecânica, de freio, troca de óleo, né? Então, para você ter uma ideia, quando a gente cobra uma saída de guincho, está tudo incluso isso aí, ó, aluguel do equipamento, salário do funcionário, manutenção do equipamento, né? Manutenção do equipamento e manter o veículo em condições de rodagem. Manutenção mecânica e manutenção documental. Também está incluído na saída documental, seguro, tal, tudo que eu falei para vocês, seguro, IPVA. E manutenção mecânica, né? E ainda não entendo a questão de combustível. Combustível, depois disso tudo que eu falei para vocês, aí combustível é o menos, é o mais barato, com certeza, né? Porque você vai rodar 10 quilômetros, você vai gastar 1 litro de diesel e tal. Você vê que não é só, a pessoa pensa que o guincho é só o diesel, mas não é. O diesel é o mais barato. Engloba tudo isso que eu estou falando para vocês aí, né? Então, quando ele te dá um valor de saída, ele tem que levar em consideração todos esses gastos para poder estar te cobrando. Entendeu? Não é só o diesel. E outra coisa, não tem como ele te cobrar de onde você está para onde você vai. Né? Você imagina, você está com o carro quebrado no centro, mas o guincho tá, a base não é no centro, a base, vamos supor que é lá no São Bento. Então o caminhão ele tem todo esse deslocamento, né? Igual o Uber. O Uber, quando você chama o Uber, tem um Uber do lado. Né? A maioria das vezes o sistema deles lá pega um que está no seu bairro, na rua, às vezes. Mas o guincho não. Às vezes você ligou para um guincheiro e está do outro lado da cidade. Então ele vai se deslocar de onde ele está para até onde você está e daí levar para onde você quer que leve. Né? Quer dizer, tem esse tempo, tem deslocamento, tem o risco no caminho, tem manutenção do equipamento.
Então, quando a gente dá um valor de saída, tem que levar em consideração tudo isso que eu estou passando para vocês aí. Agora, quando é uma viagem, quando você vai sair da cidade, vai ter um mínimo aí acima de 50 quilômetros, às vezes 60, e aí a gente cobra a saída e o quilometragem excedente, que aí é assim, aí é cobrado por quilômetro. Aí você vai cobrar, varia valores aí, depende do carro, tamanho, às vezes depende para onde que vai, que cidade, que região. Aí cada um tem a sua tabela. Mas dentro da cidade, a maioria das empresas, ou todas, tem uma saída mínima, que é o que é cobrado. Eu tenho que cobrar isso, senão o equipamento não se paga. E ainda tem que tirar dinheiro ainda disso, né? Dessa saída mínima, de todas essas despesas que eu estou passando para vocês, eu ainda tenho que tirar o dinheiro para ganhar. O lucro. Você vê como é complicado. Ainda tem que ter o lucro em cima disso tudo aí. Você tem que estar pagando isso tudo aí, todas essas despesas, todos esses riscos, e ainda você tem que tirar para ganhar. Então é o que eu falo. As pessoas só questionam o preço quando elas não se dão conta do valor. Agora, quando elas se dão conta do valor, elas nunca vão perguntar o preço. O guincho, o valor, o preço que você paga é infinitamente inferior ao valor do serviço que é prestado. Porque na maioria das vezes a gente leva, não é só um carro, é um patrimônio, é um sonho, né, de infância, igual os nossos carros antigos. Né? Você imagina qual o valor que tem um carro antigo, se você for botar em preço. Mas às vezes a pessoa não tem nada, às vezes a gente pega o carro que o cara não tem casa, ele não tem nada, o carro é o único bem que ele tem. Então, quando você sabe o valor, você não questiona o preço. Né? O guincho é um serviço de extrema responsabilidade e grande importância. E infelizmente a gente não dá o devido valor, né, a esse serviço. Né? Você veja que eu acredito que vocês nunca tinham pensado dessa maneira em relação ao guincho, mas o vídeo serviu para isso, para que vocês entendam um pouquinho da rotina do guincho, certo? Um abração e tudo de bom para vocês.